hoje ele, tipo, quer se afastar, quer... Até por conta de muitos pais, aí a gente volta até naquele começo da nossa conversa, que as gerações anteriores eram muito assim, né? Tipo, errou, já batia. Eu apanhei muito, mas eu Sim. virei gente, graças a Deus, assim. Não culpo minha mãe de jeito nenhum. Sim. Mas, assim, acho que essa questão que o senhor falou, assim, que até que eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre isso. Errou, aproxima do pai, não fica longe não, porque se ficar longe vai ser pior ainda, né? Sim. Uma das coisas que o pecado faz é isso, né? Quando Adão e Eva pecou, eles sentiram medo, né? Sentiram vergonha, tanto é que eles se esconderam de Deus, né? Sim, Acharam que estavam se escondendo de Deus. Então, quando o homem falha, a tendência do homem é primeira, ele tem medo. Segunda, ele se esconde de Deus, ele sente vergonha, porque o pecado em si ele traz isso, né? Querendo ou não, quando nós pecamos, nós ficamos com um senso de que, poxa vida, eu falhei e agora Deus ele não vai querer vir aqui falar comigo, ele não vai querer me ouvir, né? Mas só que Deus ele se mostra diferente, ele vai até Adão e Eva, né? E ele pergunta ainda. Você vê que a forma de Deus ele lidar com o homem não foi rejeitando, mas ele foi até o homem, sim. né? Então, quando nós falhamos, o que eu aprendi nesses anos, né, é que quando nós falhamos, nós temos uma forte tendência a se afastar de Deus, né? E longe de Deus nós não conseguimos ser restaurados. É verdade. Então, nós temos que nos aproximar mais ainda dele, porque é a comunhão, é a mesa que vai nos trazer de volta a nossa origem, ao nosso propósito, né? Tanto é que Jesus, ele se assentava à mesa com os discípulos, né? Tava lá o que roubava, o que ia trair, né? Aquele que era sanguíneo, tava lá. Então, Jesus ele tratava muito com os discípulos na mesa da comunhão, Isso né? é verdade mesmo. Quando ele já tinha morrido e ele se encontra com Pedro, se eu não me engano, né? Com Pedro e os outros discípulos, ele faz o que ele prepara, o pão e o peixe, né? Então isso significa comunhão. Então nós temos que cada vez mais ir para essa comunhão, É né? verdade mesmo. Muitas pessoas deixam de tomar ceia porque pecaram e não entendem que a ceia ela vai nos trazer de volta para essa mesa da comunhão, né? Então a mesa não é para deixar o pecador longe, é para trazer o pecador para que ele possa ser restaurado através da comunhão. Caramba, isso aí eu nunca tinha parado pra pensar. Isso aí nossa, é profundo mesmo. O que vai restaurar o homem é a comunhão com Deus. Eu não posso ser restaurado longe da comunhão. É verdade. Se quanto mais longe, menos perto da restauração você vai Sim. estar, né? Caramba, isso aí, o senhor falou de Pedro, ele fala, né? Pedro, você vai me negar 3 vezes, né? E depois, quando ele volta, ele fala, ó, chama meus discípulos e Pedro, né? Ele repete isso. Sim. Por quê? Por conta de Pedro falar assim, eu não sou mais discípulo, eu não sou mais alguma coisa. Isso aí é... E a paternidade, assim, o senhor... A gente vê que o pecado afasta muito nós do pai. E aí, no caso, essa paternidade que a gente tem que estar pregando hoje, tem que estar falando hoje, é uma paternidade mais de amor, mas também sem deixar a justiça de lado, não é? Eu acredito que a paternidade é um pacote, né? Sim, Não tem como você viver paternidade só uma parte dela. A paternidade é um pacote completo, né? Eu como pai, eu tenho que ser um pai completo. Por que que Deus ele estabeleceu pai e mãe? Porque parte do que Deus ele colocou no homem, e parte do que ele colocou sobre a mulher, né? Eu não estou falando que ele colocou 50% que ele ia no homem e 50% na mulher. Não, porque senão na união os dois seriam Deus. sim. Mas parte do que ele da essência que Deus carrega, ele colocou no homem, que é o quê? De dar direção, de dar propósito, né? Essa é a função do pai. Já na mãe, né, é aquela que acolhe, né, aquela que dá carinho, é aquela que projeta, que prepara o filho para relacionamentos. Então, quando essa junção, né, de pai, de mãe sobre um filho, daí a paternidade de Deus ela se torna completa, né? Porque o pai ele vai dar destino, ele vai dar propósito, ele vai impulsionar o filho. Por que que hoje nós vemos muitos homens que
não sabem como chegar a algum lugar, que não sabem o que querem da vida, né? Que não querem responsabilidade. Por quê? Porque não tiveram um pai para dar destino, para dar propósito. Por que que vemos jovens e adolescentes com problemas emocionais? Porque na figura da mãe não tiveram uma segurança emocional. Eles não foram preparados emocionalmente com afeto, né? Então tudo isso, toda essa falta prejudica, não culpando o pai e a mãe, né? A questão aqui não é essa, mas é cada um de nós identificarmos aquilo que nós precisamos fazer para que a gente possa chegar ao nível mais profundo de relacionamento com Deus Pai. Entendi. Então, a paternidade é um pacote completo, né? Então, eu estou disponível para conhecer a Ele, e a partir do momento que eu conheço o Pai Celestial, eu vou conhecer o seu amor, a sua graça, a sua bondade, e quando necessário, eu vou precisar ser corrigido. De verdade. Porque a correção, os nãos que nós levamos, vai nos levar muito mais longe do que o sim. O não, ele vai gerar em nós um caráter. Nossa, é verdade mesmo. Quanto mais eu ouvia não de Deus, mais eu ia, assim, eu falava, nossa, teve um tempo, assim, que eu tava realmente mais no erro, assim, do que realmente em Deus, assim, né? Principalmente agora, depois de convertido. E Deus me deu um tratamento, assim, ó, tipo, e aí o senhor falando isso, assim, tem mais experiência que eu, assim, a gente... Cara, o tanto que Deus, na hora que você escuta um não, o tanto que você vai mais pra frente, né? Porque você entende as coisas e vai mais, isso é... E hoje, qualquer filho, assim, hoje pega um filho aí de 4, 5 anos, você fala não, o menino faz birra e dizer que tem. E o tanto que o não leva a gente mais pra frente. Isso aí é... Sim. Nossa, aí é... Pastor, e como que tem sido aí essa liderança regional aí? Conta um pouco pra nós como é que tá sendo esse desafio, como é que é esse desafio da liderança regional agora? Olha, no início, para mim foi um desafio muito grande, porque eu nunca tinha liderado jovens, né? E assumir uma coordenadoria regional, para mim era muito assustador, né? Porque eu não sabia como lidar com jovens, como falar com jovens, a linguagem de jovem, né? Adolescente. Até hoje, assim, falo a minha forma, né? Mas eu aceitei esse desafio porque foi Deus que já havia falado para mim, né? Que Ele estaria me confiando algo e que era para mim cuidar bem, né? Então, quando eu recebi como um mordomo. Simplesmente, eu estou cuidando daquilo que é do meu pai, né? Então, eu preciso cuidar disso muito bem.